A graça e a paz, queridos, tudo bem com cada um de vocês? Quero Dias aqui falando, muito feliz por essa oportunidade, por esse convite de poder compartilhar algo de Deus com vocês nesse tempo tão especial. Não tenho dúvida que Deus sim está proporcionando esse momento para nós e também não tenho dúvida que essa palavra encontrará o caminho do teu coração e que será bênção para você, para a tua vida, para a tua família e para as pessoas que te cercam. Eu queria começar compartilhando com vocês um texto que tem a ver com o tema que eu vou trazer essa reflexão hoje, que está em Mateus 6, a partir do versículo 25, que diz assim, olha: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a sua vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa mensagem que eu quero trazer para vocês tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando. Inclusive tem um texto que tem estado muito evidente no meu coração a respeito das nossas preocupações com o próprio Covid, com tudo que tem acontecido nesse tempo, que a palavra de Deus nos diz assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E o texto ele nos diz exatamente isso. Porque vocês se preocupam? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, precisamos entender que o próprio Deus cuida de nós, que Ele nos guarda. O tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre ansiedade. Eu acho que é algo muito propício, algo que tem batido na porta de muita gente que está um pouco mais recluso, um pouco mais em casa para se resguardar e para cuidar de outras pessoas também, e tem se tornado pessoas ansiosas e às vezes se percebem ansiosos. E a gente percebe muito que antigamente, talvez alguns irmãos vão se identificar, era comum a gente perceber esse ponto de ansiedade quando algumas pessoas às vezes abriam a geladeira por várias vezes, às vezes até sem fome, mas simplesmente como um hábito que demonstrava ansiedade, só no abrir e fechar. Hoje em dia a gente está muito mais conectado com a internet, a gente está muito mais conectado virtualmente, e às vezes a gente abre um aplicativo e passa de um aplicativo para o outro e passa para o outro buscando uma notificação, uma novidade e não encontramos. Isso, pelo menos em mim, é um sinal de ansiedade. E às vezes a gente se pergunta como vencer isso, o que é que ocasiona isso. E eu estava parando um pouco para pensar a respeito das escrituras e a respeito do que nós temos vivido hoje. A ansiedade nada mais é do que a percepção de que nós não estamos no controle das coisas. Esse texto vai dizer isso. Você não está no controle das coisas. Você, mesmo com toda a sua preocupação, você não pode acrescentar um dia, um côvado à sua estatura, 1 metro ou 1 centímetro à sua estatura. Ou seja, quando a gente percebe que nós não estamos no controle, nós normalmente ficamos ansiosos. E como isso se deu? A nossa vida estava indo muito bem, todo o cronograma, tudo bem programado, o dia de amanhã, como as coisas aconteceriam, tudo marcadinho para os próximos dias. De repente nós fomos pegos de surpresa pelo Covid-19, por essa pandemia que veio sobre nós e literalmente, da noite para o dia, tudo muda. Literalmente, da noite para o dia, as nossas programações foram desfeitas, os nossos cronogramas, as nossas marcações, os nossos eventos foram desmarcados. E isso trouxe para muita gente essa sensação de que eu não estou no controle, de que as coisas não estão tão certinhas ou tão controladas como eu imaginava. Então a ansiedade ela se dá justamente desse ponto, quando nós encontramos essa percepção de que nós não estamos no controle. A notícia boa de tudo isso é que você sim não está no controle. Você não está, eu não estou no controle. Mas Deus, Ele sempre esteve e permanecerá no controle de todas as coisas. Então, não há por que você estar ansioso, não há por que nós estarmos ansiosos, porque Deus ele está no controle. E aí é o ponto que nós venceremos sim toda ansiedade. Aí é o ponto que nós venceremos sim todas essas sensações, tudo isso que nós temos vivido. É o ponto de nós entendermos que Deus ele cuida de nós, é o ponto de nós entendermos que Deus ele olha por nós, que Ele está olhando por nós, Ele está cuidando de nós. E o nosso papel, qual é o nosso papel, Ícaro? O nosso papel é confiar plenamente nele. É confiar que nenhuma circunstância contrária, que nenhuma pandemia fez com que Deus fugisse ou saísse do controle.
Ele permanece no controle de todas as coisas. Se a gente parar para olhar por uma perspectiva diferente, nós veremos que essa pandemia veio e nos traz a reflexão. O que é que nós estávamos fazendo, o que nós podemos fazer melhor? De que maneira nós estávamos vivendo? Será que nós estávamos no automático? Será que nós estávamos vivendo um dia após o outro, e um dia após o outro, e um dia após o outro, e as coisas não faziam sentido? Será que nós estávamos vivendo de fato para ou pelo propósito para o qual nós fomos gerados? Olha aqui, queridos, nós fomos gerados para um propósito. E às vezes nós encontramos algo para fazer e a vida vai nos levando, o automático nos toma. E às vezes você olha para trás e fala, cara, o que é que eu estou fazendo realmente que está de acordo com o meu propósito? Eu vi algo ontem muito interessante, até compartilhei hoje nas minhas redes sociais, é que às vezes nós nos comparamos, fugindo até um pouco do assunto ansiedade, nós nos comparamos com realidades diferentes da nossa. E a rede social hoje em dia é muito propícia a isso. Você olha a vida de outra pessoa, você se compara sem ao menos saber para qual propósito aquela pessoa foi gerada. E a pessoa desse vídeo que eu vi, ele falava o seguinte, que uma caneca ela foi gerada com um propósito, e uma squeeze, uma garrafa de água, foi gerada para outro. A caneca ela tem uma alça porque ela foi feita para bebidas quentes. Então a alça é justamente para você não se queimar quando você pega naquela caneca. Já a squeeze ela não tem alça nem nada, justamente porque ela foi gerada para bebidas frias. E não significa que uma é melhor que a outra, simplesmente existem propósitos distintos. O design da caneca é para um propósito, o design da squeeze para outro propósito. E às vezes a gente se compara com pessoas que têm realidades diferentes e às vezes a gente fica triste, são comparações injustas, porque nós fomos gerados com um propósito. Você foi gerado para um propósito único pelo próprio Deus. Você não está aqui sem sentido. Existe um sentido para a tua vida. Então que você possa enxergar esse propósito e olhar para a realidade do outro e dizer que bênção. Muito bom, porque ele foi gerado para uma realidade, para um propósito diferente, e eu vou fazer se cumprir, vou ver se cumprir na minha vida o propósito para o qual Deus me gerou. Então que nós possamos encontrar o nosso propósito, que nós possamos de fato entender que Deus ele cuida de nós, que nós possamos descansar no Pai, descansar nele e dizer, ele cuida de mim. Independente das circunstâncias, ele cuida de mim. Independente de tudo, da pandemia, desse caos que nós estamos vivendo nesse tempo, que nós possamos ter a paz justamente que a palavra fala, que excede todo entendimento. E se de repente nós passarmos por noites frias, por noites difíceis, sabe, que a gente possa entender que o sol da justiça ela raia, ele vai raiar. O sol da justiça ele tem raiado todos os dias para que nós possamos olhar com esperança para o futuro, para que nós possamos nos livrar de toda e qualquer ansiedade, tudo que nos faz ficar ansiosos. E para fechar, eu queria compartilhar com você o texto que está lá em 1 Pedro 5,7, justamente para a gente vencer esse ponto da ansiedade que diz assim: lançai sobre ele, sobre o Pai, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A certeza no cuidado de Deus, a certeza e a confiança e a convicção que ele cuida de nós, nos faz vencer qualquer interrogação sobre o futuro. Olha aqui, querido, você foi gerado com um propósito e o seu futuro está guardado e cuidado pelo próprio Deus. Então olha aqui, não desanime, não tenha medo, não se amedronte, porque o verdadeiro amor, esse amor é Cristo, lança fora todo medo. Guarda isso no seu coração, não permita que a ansiedade chegue no seu coração. Sabe por quê? Você pode não estar no controle, mas Deus permanece no controle de todas as coisas. Eu quero compartilhar com vocês uma canção para abençoar a vida de vocês e para que a gente possa estar ainda mais convictos que Deus cuida de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Você pode declarar isso agora? Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão, pois sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus abençoe a vida de vocês, não tenha dúvida que Deus, Ele cuida, Deus, Ele permanece no controle, Ele permanece cuidando, ainda que as circunstâncias elas sejam contrárias, Deus, Ele permanece cuidando. Deus abençoe, um forte abraço a todos os meus irmãos da PIB de Valença. Amo muito vocês, estamos com saudade, com certeza em breve, logo após essa pandemia, estaremos juntos, especialmente a meu querido irmão Elson Luiz, a Mara, toda a família que eu amo tanto, que são tão especiais para mim, para a Laís, para o Luquinhas, para toda a minha família. Deus abençoe, um beijo no coração, muito bom estar perto de vocês, mesmo que não fisicamente, mas estamos juntos. Deus abençoe.